Estação Saúde de hoje vai falar sobre radiestesia. E o nosso convidado é o professor Orivaldo. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz, tudo certinho. Tudo jóia? Tudo jóia, né? Para começar, professor, explica pra gente o que é radiestesia. Bem, radiestesia é uma ciência antiga, né? É uma ciência antiga. Embora pouco conhecida na nossa cultura, né? Mas é uma técnica, é uma ciência, é uma técnica utilizada desde 2, 3 mil anos antes de Cristo na China, né? Utilizada muito no Egito, foi utilizada muito numa região da Itália. Os romanos usavam muito a radiestesia, né? Para o avanço das tropas, onde eles deveriam se instalar. Enfim, é uma técnica que avalia tudo com energia, né? A ferramenta utilizada é um pêndulo, todos conhecem um pêndulo. Aliás, qualquer coisa pendurada é um pêndulo. Qualquer coisa que possa se mover é um pêndulo. Então, é uma técnica que mede absolutamente tudo. Não é exagero meu, né? Não é exagero meu. Quando eu falo em palestras, em curso, ou nos meus livros, né, que a radiestesia é uma ferramenta universal. Então, a radiestesia é isso. É uma ferramenta, uma ciência que pode ser medido qualquer coisa em qualquer lugar, né? Objetos, animais, pessoas, plantas, né? Acho que não faltou nada, né? E como funciona a radiestesia na vida das pessoas e no ambiente que ela vive? Então, como sabemos, absolutamente tudo é energia. Então, se tudo é energia e a radiestesia é uma ferramenta que trabalha com energia, então nós podemos medir, como eu disse, que era uma ferramenta, é uma ferramenta universal, né? Nós podemos medir qualquer coisa. Nós podemos começar a medir por uma pessoa, né? Somos o quê? Somos energia. Isso é mais do que sabido. Nós somos energia materializada ou congelada, como alguns dizem. Se somos energias, temos vibrações, porque isso também é um outro princípio. Tudo absolutamente vibra. Tudo absolutamente tem polaridade. Quer dizer, são leis universais. Isso é coisa de Hermes Trismegisto, lá na dinastia dos faraós. Quer dizer, esses conhecimentos são muito antigos, né? É pena que a cultura hoje não fale a respeito, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, como é energia e através de um pêndulo, né, se consegue mensurar, então mede-se qualquer coisa. Eu posso avaliar, né, fazer uma prospecção de uma pessoa, né? Por quê? Porque uma pessoa saudável, ela tem um determinado número de vibrações, né? Uma casa, para estar saudável, ela tem, aliás, esse valor numérico de vibrações que nós emprestamos, né, a escala de Angstrom para poder fazer essa avaliação, que é uma escala conhecidíssima. Então, existe um valor, né? Eu vou até passar para a gente ter uma noção. Um valor mínimo de vibração saudável são 6.500 Angstrom. Então, se eu conheço um valor mínimo saudável, e eu tenho um biômetro, que é essa ferramenta em que eu utilizo para fazer as mensurações, e tudo emite, absolutamente tudo emite, né? Então eu posso saber o que é saudável, o que não é saudável, né? Existem limites, né? Existem limites, principalmente na escala acima. 6.500 até onde? Existe um limite. Agora 6.500 para baixo, até onde, né? Até que a vida nos separe. Para quem conhece os chakras, né, pode se avaliar através dos chakras, né? Para quem conhece mais através dos nossos sistemas, do sistema que nos mantém nos nossos corpos, por exemplo, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema renal, né? N sistemas. Consegue detectar, então, qual o problema? Pode detectar através de vibração. Então, como existe um parâmetro, então, sabe-se, por exemplo, que se um fígado, né, avaliando uma pessoa,
o fígado da pessoa apresentou uma vibração em torno de 4.500 angstroms, por exemplo. Ele está funcionando naturalmente? Não. Né? Se avaliar o coração de uma pessoa, tem 6.500 angstroms, esse órgão está bem? Sim. Né? Interessante. É uma coisa, então avalia-se absolutamente tudo, né? O que mede mais, você perguntou, casas, por exemplo, né? Então, da mesma forma com que avalia-se um corpo, considerando os sistemas, considerando os chakras, ou coisas pontuais, ou mesmo na medicina chinesa, né? É muito interessante trabalhar com os meridianos, é possível medir isso tranquilamente. Agora, uma casa, eu posso avaliar uma casa a partir do subsolo, né? Eu posso avaliar uma casa, eu posso perguntar, posso saber o que tem no subsolo dessa casa. Aliás, isso hoje, né? A gente tem detectado muitas vibrações nocivas de subsolo. Né? E aí precisaria entrar em detalhes, mas... Aí entra a geobiologia. O que é a geobiologia e como ela se relaciona com a radiestesia? Então, a geobiologia é uma outra ciência, né, em que é possível, só se trabalha com a geobiologia com uma ferramenta chamada radiestesia. Porque a geobiologia, né, ela reúne várias ciências, né, mas isso essa ciência num sentido metafísico, né, que você mede uma residência, por exemplo, a partir, como eu estava dizendo, de um subsolo, o que tem nesse subsolo que possa estar irradiando uma geopatogenia. Quer dizer, as pessoas que moram ali passam a ficar doentes. Passam a ficar doentes, e isso é impressionante. Mas dependendo da forma dos objetos, de um móvel, né, você tem variações energéticas. O que as pessoas se preocupam muito, e é válido, por exemplo, e a geobiologia detecta, mede tranquilamente, são os campos eletromagnéticos dentro de uma casa. Né? Outra coisa também que é muito preocupante... Então, seria interessante até antes de construir, fazer uma análise no terreno. Então, antes de construir, só para fechar um pouquinho a coisa das casas, então nós temos, dentro de um ambiente, psiquismo também. Tá. Né? Tem psiquismo que pode ser avaliado. Você vê que é completo. Fora do psiquismo temos o parapsiquismo, que são as outras coisas externas, né, que acabam se acomodando dentro da casa. Né? Tem o ambiente externo da casa. Hoje é muito comum campos eletromagnéticos, por exemplo, casas, né, próximas a retransmissores de celulares, antenas de rádio, televisão. Então isso tem que ser corrigido. Não que o celular, a televisão, as emissoras têm que parar de existir. O que tem que fazer é compensar esse ambiente. Agora você pergunta... De que maneira? Então, eu já fiz vários trabalhos assim, né? Ou a pessoa, ela adquiriu um terreno, ela vai construir nesse terreno, ela vai edificar, né? Pode ser uma casa, pode ser uma indústria, já fiz para a indústria, né? Então, as pessoas apresentam para mim, né, a planta desse terreno. Tem que ser uma coisa bem orientada para poder fazer a avaliação. Nesse terreno, é possível locar, né, identificar nessa área as energias positivas ou as energias nocivas, quer dizer, ou energias saudáveis ou energias geopatogênicas. A partir daí, esse terreno que está todo mapeado, né, em questões energéticas, um arquiteto, aí entra a fase do arquiteto, ele pode saber aonde é o melhor local do terreno para ele projetar essa casa. Por exemplo, ele vai evitar dormitório onde tem uma energia nociva. Se bem que essa energia nociva pode ser corrigida. Mas se eu tenho um ponto geopatogênico muito forte, altamente nocivo, por que eu vou projetar o meu local de dormir ali? Eu posso deixar ali um corredor, eu posso deixar ali uma garagem, eu posso deixar ali uma despensa. Que não vai afetar. Que mesmo que possa surgir uma afetação qualquer, mas está fora dessa área de risco maior, né? Então, agora, algumas pessoas até me procuram antes de comprar um terreno.
Que é o ideal. Que é o ideal. Então, antes de comprar, antes de alugar uma casa, alugar um ponto comercial. E já teve caso de acontecer, não, esse aqui não compra esse terreno? Claro. Olha. Claro, porque é assim, as pessoas levam lá para mim, né? Aqui em São Carlos, eu estou aqui em São Carlos há pouco tempo, não chega a 4 anos. Então, já fiz alguns trabalhos, não tantos como em São Paulo, né? Em São Paulo eu fiz muito. Então, aqui aconteceu de algumas pessoas que fizeram uma consulta comigo, né? Na consulta, eu detectei que o problema que a pessoa tinha era um problema geopatogênico. Aí a pessoa diz assim, não quero mais morar nessa casa. Desiste. Não quero mais morar aqui. Tem como combater. Existe como combater, compensando, né? Compensando. Aí você, através da geobiologia, que ela propõe gráficos ou instrumentos compensadores. Agora, o que acaba acontecendo é isso, esse caso. A pessoa fala assim, eu não quero mais essa casa, né? E como é que eu faço? Você escolhe alguns terrenos, essa pessoa escolheu lá 3 ou 4 terrenos, e é simples, né? Eu faço isso sem nenhuma dificuldade. Não dá para detalhar, mas dá para saber, quando a pessoa leva uma área para mim, eu preciso de algumas informações, ela me passa essa informação, e eu faço uma avaliação até certo ponto simples, né? Bom, esse terreno tem problema, aqui tem problema de campos eletromagnéticos, tá. Então esse tem isso, esse tem aquilo, esse tem. Aí eu vou detalhando cada ponto. Agora, existe também, né, o problema do bolso, né? Aí não tem jeito. Aí a pessoa fala assim, olha, esse terreno você falou que é muito bom, mas está muito caro. Aí não tem como, né? Então, mas é possível agora, depois de fazer correções nas casas, é possível corrigir qualquer casa, né? É possível fazer. E professor Orivaldo, como a radiestesia atua na saúde? Aparecendo esse problema, na radiestesia e a maneira que eu trabalho, né? Eu trabalho assim. Uma pessoa, essa pessoa me procura, detecta algum problema, né? Às vezes já é um problema conhecido. Quantas vezes é um problema conhecido, que a pessoa já passou por N médicos. E todas as doenças, por exemplo, professor, dor de cabeça, labirintite, depressão, estresse... Qualquer coisa, sabe por quê? Porque a radiestesia, né, ela não dá nome para essas coisas. A radiestesia identifica pontos de energias baixas. Só que eu vou saber que esse ponto de energia baixa está, para mim não importa o nome da doença, se é estomatite, otite, né? Hepatite. Não é importante isso, né? E aí a radiestesia resolve? A radiestesia não resolve, né? A radiestesia indica uma forma que resolve. Ela é uma ferramenta, como dizer. Então, como é que se resolve? Primeiro, detectar a origem disso, né? A causa, porque a doença é o efeito. Então, por isso que não adianta tratar só a doença, tem que ver a causa, da onde ela vem. Por isso que acaba sendo detectado se é um problema de subsolo, se é um problema psíquico, né? Se é um problema de campos eletromagnéticos, se é um problema de relações entre a pessoa, uma coisa de um grupo. Então, a radiestesia vai na raiz. Ela vai na problema. Raiz. Agora, como é que é feito o tratamento? Existia N formas de você fazer o tratamento. Se for, por exemplo, um problema de geobiologia que está atacando a pessoa, você vai tratar da casa. Certo. E vai passar alguma coisa para a pessoa. O que, por exemplo? Eu trabalho muito com alguns aparelhos compensadores, que são os orgonites, que a pessoa passa a portar aquele orgonite, esse orgonite vai compensar o corpo da pessoa, até ela se organizar, né? Trabalho muito com florais, essências florais, principalmente nessa questão emocional. Hoje o estresse, essas coisas quase não tem, né? Quase fazendo parte da vida de todo mundo. Todo mundo. Né? E um trabalho assim, que é um dos que eu mais utilizo, né? Aliás, são dois. É fazer o tratamento com pirâmide, né? Eu faço um tratamento com pirâmide e com campos magnéticos, ou seja, com ímãs, né? São compensadores que organizam o corpo e a partir daí, ele organizado, a causa já foi identificada e anulada. Olha que é um tratamento completo, né? Agora, resolve todos os problemas, né?
maravilha se resolvesse, mas é assim, mas o índice de acertos, o índice de solução é altíssimo. Olha que bom. É altíssimo, entendeu? E quais são as técnicas utilizadas nesse processo? O pêndulo nada mais é do que um decodificador. Ah. Então, ele decodifica, né, uma mensagem através de sim ou não, né? Ou você tem um gráfico, né, e ele vai naquela indicação do gráfico, e aí o radiestesista ele faz a leitura do que o pêndulo está indicando. É como se fosse um ponteiro, alguma coisa assim. Isso para poder identificar, isolar um determinado problema. Todo o sistema dela harmonizado tem uma resposta saudável, né? Agora, a utilização de gráficos, de compensadores dentro de um ambiente, né? Tudo isso vai colaborar para que a pessoa tenha uma harmonização energética, né? E a cura vem naturalmente. Aí sim, é uma cura natural. Aí o próprio universo se incumbe, né, de deixar aquele corpo saudável, né? E sem o medicamento que às vezes, né, melhora um lado e piora o outro. Então, a questão do medicamento é muito comum pessoas me procurarem com um pacote de medicamento. É muito comum. E não tem como. Eu não estou dizendo que está errado, né? Não está errado. Porque vai no médico, ele pede N exames, os exames indicam números, valores, situações, e ele faz o tratamento em cima daquilo. Errado não, corretíssimo, porque é uma forma. É a medicina que está aí. A medicina que nós conhecemos, convencional, e ela é assim mesmo. Agora, por que é feito um tratamento e a pessoa não melhora? Aí é que vem a questão. Porque eu tenho até alguns médicos que chegam a uma certa... Eu não tenho médico nenhum, mas existem alguns médicos, né, que acabam encaminhando alguns para dizer, olha, você deve ter outro. Por quê? Porque sabe o que eles enxergam? Que o tratamento está correto. Corretíssimo. E por que não responde? Olha, não resolve. Não resolve. Então, por quê? Porque tem algum outro fator que está sugando a energia da pessoa. Normalmente subsolo. Então, toma medicação, os sistemas ou o órgão da pessoa não responde à altura que o médico espera, porque ele está sendo sugado, né? Rapidamente o subsolo, quando eu falo sugado, é assim, o subsolo ele funciona com diferença de potencial, né? Quem conhece física sabe. Então, um corpo, como eu disse inicialmente, ele para estar bem, ele tem que ter 6.500, ele tem que vibrar 6.500 angstroms. Se ele está sobre um subsolo que tem 2.000 angstroms, né, o que faz? O 2.000 puxa do 6.500. Então, a pessoa começa a ceder energia. É uma transferência de saúde, para ser uma coisa mais simples, né? E o subsolo ele não para de sugar, porque ele tem um padrão energético muito baixo, né? E ele não tem culpa, e não se modifica um subsolo, né? Por isso, a pergunta sua é totalmente cabível. Por que não se mede um local antes de construir uma casa? Que é o ideal. É o ideal. O próprio medicamento, olha que interessante. Eu sei porque eu fiz a avaliação de uma farmácia e aconteceu isso. O próprio medicamento guardado, estocado num local onde você tem uma vibração baixa, o processo de geopatogênico, o medicamento começa a ceder energia para aquele ponto, porque o subsolo suga, vampiriza a energia. Esse é o processo. Até é bom falar isso para esclarecer, porque a ideia que dá sempre é que o subsolo, ele emana uma energia que faz mal. Não, é o contrário. Ele cria um canal e esse canal suga o que tem em si. O Estação Saúde de hoje está muito interessante com o assunto radiestesia. E o professor Orivaldo agora vai falar sobre os livros que ele publicou. Quais foram os livros, professor? Eu tenho 4 livros publicados, né? E rapidamente eu vou falar sobre ele. Isso aqui, o título, né, é Radiestesia, Linhagens e Raios. É um livro esse é o livro que trata da radiestesia, né, no envolvimento
místico, vamos chamar assim, porque ele trata de como avaliar os nossos arquétipos e os nossos raios. Então, nós somos resultado de raios. Isso pelo menos na visão do livro, a forma como eu coloquei. E claro, se eu coloquei porque eu acredito. Só que aqui é feito com radiestesia. Radiestesia. Esse aqui é a radiestesia desvelada? Então, radiestesia desvelada, né? Até o título radiestesia desvelada, quer dizer, é mostrar realmente, colocar a radiestesia para o público, né? Então, é um livro técnico, um livro totalmente didático, né? As pessoas procuram muito esse livro. Meus cursos, eles são em cima desse livro, né? E ele tem todos os tipos de pêndulos existentes, pelo menos que eu conheço, né? Esse pêndulo aqui é um pêndulo, vamos dizer assim, um pouco sofisticado, né? Que ele é chamado de pêndulo universal. Dependendo do que eu pergunto, quando ele tem uma resposta, é por isso que eu falei que é uma coisa codificada mentalmente. Então, eu cheguei num acordo com esse pêndulo, nós conversamos mentalmente, e assim, quando ele girar no sentido horário, ele está dizendo que sim, que é bom, que concorda, que é válido, tá certo? Se eu faço uma pergunta, ou coloco no corpo de uma pessoa, e eu pergunto se ali é saudável, e ele faz um sentido anti-horário, né? Ele quer dizer que ali está doente, ele tem energia baixa e coisas do gênero. Então, agora, esse é o único pêndulo existente que se conhece no planeta, que é um pêndulo emissor. Quer dizer, ele tanto faz a variação, como ele acaba emitindo o espectro de cor que a pessoa precisa para organizar aquele ponto do corpo. Que joia. Temos também aqui o Geobiologia Desvelada. Também desvelada, né? Mostrando tudo. A Geobiologia Desvelada, como o próprio nome diz, né, trata da geobiologia. Aqui eu falo de todas as doenças possíveis encontradas numa casa, nós vamos chamar que são as casas doentes, né, porque existem casas doentes, né, como existem também casas que matam. Existe até um livro francês muito conhecido que fala sobre casas que matam. Então esse livro versa sobre isso, que é a geobiologia. E o último, o Radiestesia Magnética. Então, esse aqui é inédito até aqui no Brasil. Olha. Radiestesia magnética é uma literatura que eu peguei da Índia, né, onde lá eles trabalham não só com o campo mental, como toda a radiestesia é mental. Aqui não trabalha com o campo mental, mas trabalha com campos magnéticos, né? Porque o nosso corpo é totalmente magnetizado. Aliás, não é só o nosso corpo, né? O sistema cósmico é um sistema totalmente magnético, por isso que ele é organizado. Então, é um tipo de radiestesia diferente, uma radiestesia nova para nós aqui no Brasil, onde se avalia, né, através do campo magnético da pessoa. Essa radiestesia é aquela onde a pessoa não consegue enganar. E o professor vai passar, então, o site, né, dele e o e-mail, para que você que tenha mais dúvida, o programa é rápido, né, não dá para a gente falar de tudo. Então, qual que é o site, professor? O site é www.biopendular.com, não tem o BR. Então, e o e-mail do senhor, se o pessoal... O e-mail é contato@biopendular.com. No próprio site, né, existe um campo para as pessoas se comunicarem. Então, repetindo, www.biopendular.com. Ali tem todo o meu trabalho colocado, os livros, os materiais, totalmente disponível. E se tiver dúvida, é só fazer a pergunta. Professor Orivaldo, muito obrigada pela entrevista do senhor. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa.